Notícia urgente para você que é estudante de Direito da SES Unita. Teve pessoas aqui que ensinaram ao nosso convidado, já vou dando spoiler, professor da SES, a como pegar filas a mais. Ou seja, você que está com o celularzinho aí, fique atento, que pode ser que apaguem-se as luzes durante a programação, na verdade, da prova. Então, fiquem atentos, viu? O celular jamais. Pode ser um VedMac, né? Não. Sem consulta. Sem consulta. Gente, primeiramente, obrigado mais uma vez por estarem acompanhando aqui o programa do Legalmente Falando. É sempre uma honra estar podendo conversar com vocês, trazendo informação, trazendo o conhecimento, descomplicando o direito, né? Tantas vezes a gente escuta tantos direitos que temos e muitas vezes não sabemos como colocá-los em prática. Então, esse programa é justamente para você, jovem advogado, estudante do direito, mas você, cidadão, que quer aprender mais sobre seus direitos, que quer adquirir esse conhecimento para lutar pelas suas causas. E no caso de hoje, um assunto tão importante que é em defesa da pessoa com espectro autista. Hoje eu tive a honra de poder estar ao meu lado novamente, a aclamada Linda Sei, Lindsay Aleixo. Obrigado mais uma vez por dividir essa mesa comigo. E hoje você vai me socorrer, porque realmente é um assunto bem denso pra gente conversar. Rapaz, tem muito assunto. Primeiramente, agradecer mais uma vez o convite aqui, né? Com uma presença mais que especial que é o nosso convidado, né? Com um tema super sensível e super em alta também. Muito necessário, né? Da gente desmistificar tudo que tá em volta desse direito tão importante, né? Eu sei que você gosta muito de direito previdenciário, né? Falou aqui. Eu amo. Tá no meu top 20, talvez, na última colocação. Qual posição ninguém sabe, né? Qual posição ninguém sabe, mas tá lá. Muito bem. E agora também introduzindo a figura ilustre do nosso convidado, o personagem principal da tarde de hoje, né? Advogado. A gente já deu spoiler que é professor da SES. Professor da SES, sócio aqui do CME Advogados. Que mais que a gente pode falar dele? Que mais a gente pode falar? Pai, um carisma de pessoa, né? Um coração enorme. E eu tenho vontade de estudar direito muito por causa dele também. De tanto ouvir ele falar, de vocês falarem, agora depois de hoje também, da introdução, eu já fiquei com medo. Não tem problema, a gente faz a matrícula hoje, só dizer qual é a universidade, né? E a gente faz a matrícula, você já inicia aí. Só não garanto que vai ter previdenciário na primeira cadeira. Não, tá certo. Pode ser que eu fique no primeiro período e a gente depois revê. Depois retorne, né? Muito bem, então quero introduzir o nosso convidado de hoje. Professor Felipe Villanova, doutor, professor, o senhor prefere que chame como, primeiramente? Felipe mesmo, eu sou Felipe Villanova. Eu tô com essa moral toda, eu não sabia disso não. Dom Pedro ordenou. Como dizia Deolane, né? Doutor por excelência. Seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso programa. Muito obrigado. É sempre uma honra estar dividindo espaço com o senhor e agora também pra gente aprender um pouco mais do seu conhecimento, trazendo para o pessoal que tá ouvindo de casa. Pois é, Matheus, obrigado pelo convite, obrigado. A presença de Lindsay aqui também é muito enriquecedora, né? E eu espero contribuir um pouquinho, não é, com esse tema, que é um tema bem relevante realmente. A gente está no mês, né, da consciência do autismo, né? Um mês dedicado ao autismo, né? E é importante a gente falar sobre o autismo. Muita gente não sabe dos direitos que o autista tem. Muita gente ainda deixa passar direitos, preconceitos, exatamente, né? Preconceito principalmente com as pessoas de nível de suporte, tem alguns níveis de suporte, mas a gente vai conversar muito sobre isso aqui hoje. Mas logo de cara, a gente não podia deixar passar, se eu fazer uma breve introdução, se eu tenho uma jornada já extensa no direito, professor, advogado, né? Conta um pouquinho dessa tua história também, que eu tenho certeza que tem muitas conquistas, muita luta também, né? Porque para chegar até hoje, assim, conseguir algo, mas precisou passar por muitas coisas, mas conta um pouquinho dessa tua história. Coisa boa. Dias de lutas de glória, né, na verdade. Eu me formei na SES, né, em 2003, tá? Eu comecei já a advogar em 2004, né, no ano seguinte. Né? Sou professor lá na SES desde 2007. Eu estava conversando com o Lindsay aqui, já lecionei um monte de disciplina, né? Mas a minha disciplina... Não tive a honra de infelizmente, ser sua aluna. Mas um dia, quem sabe, numa pós-graduação, quem sabe, né? Verdade.
E estou lá desde 2007, eu já lecionei Direito do Trabalho, já lecionei também Direito Previdenciário, Direito Civil, né, Eleitoral, né, mas minha formação mesmo, a minha especialidade é em Direito Processual Civil e agora em Direito Médico, né? E estou aqui no CME, né, com muita honra e muito orgulho, fui chamado pelos nossos queridos Lucas, Marcos e Renato, né, para compor aqui, e dividindo com o Raul também aqui esse espaço, e com vocês que eu estou fazendo amigos, que são pessoas que estão assim, fazendo parte do meu convívio, e estou adorando estar aqui com vocês. Né? E sou mestre em Direito também pela Universidade Católica, né, me especializei também na SES, né, e sou professor também da UPE, né, do curso de Direito lá de Arco Verde, do campus de Arco Verde. Né, em 2013 fiz concurso, 2014 tomei posse, estou lá desde... na verdade, eu comecei a lecionar mesmo para valer em 2015, né? Tomei posse em dezembro, em 2015 comecei lá na UPE. Mais um desafio, né, doutor? Tentar conciliar toda essa agenda aí. Pois é. E como você falou, né, de pai também, né? De tudo, né? De marido, de professor, de advogado. A gente tem que se dobrar Coisa em boa, vários. mas me conta também, de onde veio essa vontade de lecionar também, né? Geralmente a gente vê poucos advogados que têm essa vontade também de retribuir o conhecimento dele para a nova geração. Pois é, esqueci de dizer também que eu sou orientador de carreira, tá? Aí, na área jurídica também fiz pois é, também sou. E Vou querer o contato para uma consulta depois. Pode, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. A gente pode fazer um podcast aqui depois, fica até a dica pra gente fazer sobre carreira também. Mas eu sempre tive essa ideia, né, essa vontade de ser professor. Era a única coisa que eu tinha certeza de querer fazer quando eu estava fazendo faculdade era ser professor. Eu venho de uma família de professores, né? Minha mãe é professora, minha avó era professora, né? A minha irmã é professora comigo lá na SES também, doutora Marília, né? Mandar um abraço para ela também. E assim, as minhas tias avós também eram professoras, então é uma família, né, de professores. E eu sempre tive essa vocação, né? Essa vocação e o gosto, né, por dividir conhecimento e compartilhar e aprender também, porque a gente aprende bastante, viu? E é uma profissão que eu acho que hoje é uma das mais valiosas, né? A gente tá na era do conhecimento, na era da informação. Que profissão não é mais agora, senão mais do que nunca, valiosa do que a profissão de professor. É a base, né? O professor é aquela pessoa que merece ainda mais respeito, porque é aquela pessoa que forma próximos profissionais. No caso da gente aqui falando, os próximos advogados, juízes, promotores, jornalistas, né? Comunicadores, exatamente. Porque tem pessoas que fazem direito, mas não seguem a carreira, né? Para outra área. E tá tudo bem também. Às vezes a gente só redireciona a rota. Normal, né? Normal. Mas olha, professor, vamos agora então para o que realmente interessa. Vamos lá. Fala a nossa pauta proposta. Eu venho trazer um dado que a gente pesquisou previamente para poder conversar com o senhor, é que entre 2021 até 2024 houve um aumento no número de diagnóstico de pessoas com espectro autista de 247,5%. Isso passa muito, obviamente, pelas pessoas que tiveram uma conscientização maior sobre a situação. No período pós-pandêmico que a gente viveu, as pessoas se preocuparem mais com saúde, né? E muitas pessoas, apesar disso, ainda têm preconceito com relação ao autismo. Muitas pessoas, como a própria doutora Lindsay pontuou, acham que aquilo é uma pessoa... começam a tratar de forma... como uma doença, como um demônio, né? Às vezes até no cunho religioso não aceita, né? Exato. E aí, eu queria entender logo de cara, antes da gente entrar no tema propriamente dito, como é que o senhor observa esse cenário, esse crescimento desse número de diagnóstico e qual é o impacto realmente que pode ter socialmente falando nesse crescimento expressivo, digamos, de certa forma. Foi bem expressivo realmente, né, Matheus? Porque eu estava conversando com um aluno meu lá da UPE de Arco Verde, ele é autista, né? E é de nível de suporte 1, e ele disse que ele passou 6 anos para tentar diagnosticá-lo com autismo. Né? Foi um diagnóstico tardio, mas isso reflete bem, na verdade, como que o autismo ainda é tratado, né? Como ele ainda é pouco conhecido. Né? E como vocês bem falaram aqui, existe o preconceito, mas existe sobretudo uma falta de conhecimento, realmente, de como identificar, né, e como tratar.
Esse aluno, por exemplo, né, ele disse que ele tomava medicações que não era para estar tomando, por exemplo. Né, ele passou por tratamentos que não estavam surtindo efeito e estavam, muito pelo contrário, piorando a situação dele, né, de saúde dele. Porque não existia um diagnóstico, não existia um conhecimento técnico do que ele tinha. Né? E depois foi diagnosticado, né, com muito esforço, muito trabalho. Então eu vejo que esse aumento realmente ele foi exponencial porque a gente está começando em pequenos passos, né, devagarzinho a gente está começando a dar mais importância ao tema do autismo e muitas pessoas estão procurando, né, ajuda, estão procurando se informar, procurando aceitar a ideia, que isso é importante também para os pais, aí, né, aceitar a ideia que seu filho pode ter também a síndrome do espectro autista, né? E aí buscar um tratamento, e muitas pessoas estão, agora, com a velocidade de informação que a gente tem, estão procurando. E é importante ressaltar, né, doutor, que a depender do grau, há uma evolução considerável quando você consegue diagnosticar, né, e tratar da forma correta, como o senhor disse, né, com o tratamento correto, não só de medicamentos, mas de suporte mesmo, não só da criança, né, que a gente coloca que é mais comum hoje a gente verificar os pais mais preocupados com isso, mas um auxílio dos próprios pais em lidar com isso, né, eu acho que pouco se fala disso também. É difícil, às vezes, o senhor que é pai, né? Você tá sendo pai pela primeira vez, acredito que seja a primeira filha. Então a gente não tem um teste prévio, né? Um test drive de como é que é ser pai. Então a gente se colocar nesse lugar também, que muitos pais precisam também desse acolho, não só as crianças, né? Que a gente vê um maior número de diagnósticos vindo dela, né? E os adultos, a gente percebe por esse índice que eles têm um conhecimento de que, poxa, isso pode ser considerado, pode ser que eu talvez tenha em um menor grau, mas que eu possa vir a ter, e não é algo que, vamos dizer assim, que vai impactar diretamente a vida toda de uma pessoa, né? A gente tem, a depender do nível, essas funcionalidades maiores, né? Porque eu estava discutindo até com o Matheus aqui pra gente trazer essa pauta, que muito se tem que o autismo seria uma questão de que aquela pessoa ela não teria capacidade de ter uma independência ao longo da vida, né? Talvez que por isso que tenha tanto esse estigma. E aí é importantíssimo a gente falar disso, principalmente nessa questão de suporte, né? Exato. A importância também de ter um diagnóstico prévio, né? Exato. Quanto mais precoce, mais fácil de tratar. E aí você passa por uma série de fatores, né? Você também tem que ter uma família que seja atenta a isso, né? O que a gente muitas vezes vê hoje, infelizmente, de certa maneira, até uma certa negligência de alguns pais, infelizmente, não é, em tentar e aceitar isso, em tentar, não é, buscar logo um tratamento. Tá? E buscar uma melhor qualidade de vida para o seu filho. Eu queria, se vocês me permitem, fazer aqui também uma menção a um grande amigo meu, que tem um filho autista, né? Eu queria dedicar esse programa a ele, que esse cara, para mim, é uma referência de pai, de amigo, né? Que é o professor Armando Andrade, lá da SES, né? E Armando, para mim, é um exemplo muito grande de pai, porque ele sempre foi muito atento às necessidades do filho dele, se empenhou, fez muitos cursos, aprendeu muita coisa para poder dar uma melhor qualidade ao filho dele. Então é isso, né? Você precisa realmente ter essa predisposição, essa consciência de que você está ali para ajudar o seu filho e que você precisa conhecer para poder ajudar. Né? E isso é fundamental. Então passa por essas questões também, né? Da família, entender aquilo ali, ficar atento e aceitar. Existe um problema, tá, vamos tentar resolvê-lo, vamos tentar melhorar isso aqui. O senhor falou do amigo do senhor e eu vou dedicar então esse programa também a outra pessoa, que é meu filho, que é Arthur, que tem autismo grau 1. Ah, não sabia. Então, assim, é um programa especial para mim por conta disso também. Por mais que a gente busque também entender alguns dos direitos dele, a gente não vai saber como um todo. Então, para mim, eu tenho certeza que hoje vai ser muito mais enriquecedor esse programa, para mim, particularmente falando, né, do que... Um abração pro Arthur também. Um abraço 5 aninhos, o Arthur. Oh, coisa amor demais, né? A minha também tem 5 aninhos. Tá naquela fase boa, que é o grude, colado. Exatamente. Depois piora. Quando é que é o teu? Quando é que chega? Me diz. O meu daqui a 5 anos, 6. 5 anos? Pelo menos ela contou, né? Tem gente que diz que é daqui a 20, 30. Pra gente tá perto. Quando perto. de vocês fizer 10, 11, 12, talvez Tá o meu certo. ainda esteja no forno. Talvez pensando. Muito bem. Outra coisa que eu acho, assim, um recorte importante de se debater é um recorte social, doutor, que a gente percebe que eu vejo muito dessa, vou dizer falta de preparo, mas
tomando essa liberdade dessa palavra, porque não é exatamente o que eu quero expressar, mas principalmente as pessoas de baixa renda. Eu já trabalhei aqui para um vereador e eu recebia muitas pessoas no gabinete dele com crianças que foram diagnosticadas com autismo e não sabiam para onde percorrer, para que caminho tomar. E aí, muitas vezes, o Sistema Único de Saúde diagnosticava a criança, mas não tinha a medicação necessária que eles passavam, eles tinham que buscar auxílio em farmácias pagas. E isso prejudica porque eu acredito que esses direitos também perpassam no tratamento também, não é só o diagnóstico, né? O tratamento, ele tem, por obrigação, o governo tem o direito de auxiliar, não é isso? O dever, né? O dever de auxiliar. Dever, certamente, né? A saúde aí, né? Ela está dentro do que a gente estava conversando, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o LOAS também, né? Mas a saúde, ela está dentro da Seguridade Social, né? Que é dever realmente do Estado. E aí, realmente, você precisa ter uma atenção especial do poder público para identificar isso e identificar e encaminhar. Né? Aqui em Caruaru, né, a gente tem um projeto, né, de lei que é capitaneado pelo vereador Jorge Quintino, né? Quero mandar um abraço para Jorge também, que é um grande parceiro. Né? Vocês me permitem, ele é um cara muito atuante nesse ramo. E é um projeto que visa identificar realmente, precocemente, as situações de autismo, tanto na rede pública de ensino como também na rede de saúde. E aí fazer os devidos encaminhamentos, para quanto mais cedo realmente você identificar, melhor é. Então, é preciso realmente uma atenção especial do poder público nesse sentido, porque a gente nota que, como eu te falei, né, eu falei a vocês, a gente está encaminhando, não a passos largos, mas estamos caminhando para chegar ainda onde a gente quer chegar, né, para a proteção dessas pessoas, né, e melhor condição de vida. E assim, a importância da gente reforçar que é dever do Estado, porque se o Estado não está suprindo, então a gente tem que ir buscar o judiciário para que o Estado cumpra com esses deveres, né? Tava conversando com o Matheus, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de inclusão, a gente tem os princípios basilares da Constituição, a dignidade da pessoa humana, a igualdade, não só social, mas de gênero, de raça, né? Então, é importante a gente reforçar que tem essa construção, tem esse ativismo, mas isso tudo é pautado na nossa Constituição. Então, é interessante que, com essa ampla divulgação que a gente está tendo agora da causa, que realmente a gente procure se inteirar, né? Procure um advogado especialista, né? Doutor Felipe aí, atuante na causa, tem mais propriedade para falar, para realmente se inteirar daquilo que é direito do seu filho. Exatamente. Não é justo que você tenha um diagnóstico pela rede de saúde e você não tenha condições de custear um tratamento. Porque do que adianta a gente ter a dor e não ter o remédio para passar, né? Exatamente. Eu tava brincando aqui semana passada quando eu entrevistei o Dr. Feliciano sobre a pauta de demarcação de terras indígenas, que eu toda semana eu tô aprendendo algo do direito, daqui a pouco eu pego meu diploma. Especialista em várias áreas do direito. Ele me ensinou que era súmula vinculante, aí eu perguntei pra Bia em qual período ela aprendeu isso. Ela disse terceiro, quarto, eu disse pronto, eu aprendi em uma tarde. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque hoje eu descobri, você que não é do direito, você sabia que o SUS faz parte dos direitos previdenciários, porque eu não sabia. Da Seguridade Social, exatamente. Quais são esses direitos? Então você, na verdade, a Seguridade Social, ela é tripartite, né? Ela tem o SUS, né? Que é vinculado aí à Seguridade Social, à saúde, direito à saúde, artigo 6º lá da Constituição. Você tem também a Previdência, não é? E você tem a Assistência Social, que é onde se encaixa o BPC, o LOAS, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é pago pelo INSS, mas a gente imagina que o BPC é um benefício previdenciário. Não é. O BPC é um benefício assistencial, que não é regulamentado, ele é gerido, né, pelo INSS, né, que é a autarquia, né, exceto do Seguro Social. Né? E aí, que é responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários. Então, aí pega emprestado aí o INSS para reger o pagamento do BPC. Né? Sim. Ô, doutor, mas assim, como o podcast é legalmente falando, né? Como é que a gente explica para as pessoas leigas o que seria o BPC? O que é que seria o BPC? O senhor já deu aí, é um benefício assistencial. Isso. A gente vai solicitar o INSS, a gente já deu para entender. Quais são os requisitos, doutor? Quem é que pode solicitar? Eu vou além também na pergunta, porque muitas vezes a gente entende aquela pessoa que recebe por invalidez, né? Por idade, por né? Idade, por incapacidade de doença, Justo. Né? Como a gente consegue demarcar essa diferença? Veja só, o benefício de prestação continuada, o BPC,
O pessoal chama BPC Loas, né? Loas, na verdade, é o nome da lei. A lei orçamentária. A lei da assistência social. E aí, que prevê o benefício de prestação continuada, BPC, né? Que é esse benefício assistencial. Esse benefício não é previdenciário, como eu falei, é assistencial, né? Mas ele substitui o benefício previdenciário. Quem não tem renda, quem não tem um benefício previdenciário, quem não tem um trabalho, quem não pode se manter às suas próprias expensas, né? Você pode requerer aí a assistência social via INSS, tá? O benefício de prestação continuada, que é no valor de um salário mínimo, para seu sustento da sua família. E aí existem alguns requisitos para você, não é, pedir, né? Para você preencher e requerer isso. Né? Então, por exemplo, o BPC ele é pago para pessoas idosas, acima de 65 anos, que não contribuíram com a Previdência. Né? Porque se contribuir com a Previdência, aí vai para a aposentadoria. Né? Não contribuir com a Previdência e para deficientes. Pessoas com deficiência, PCD. Hoje, onde é que o autista entra nessa história? O autista entra aí porque o autista foi colocado pela lei Berenice Piana, né, como sendo deficiente. Está lá no artigo 1º. Equiparado, né, doutor? Equiparado, exatamente, a um PCD. Então, é outorgável, né, é concedido para o autista também o benefício de prestação continuada. E aí ele vai cumprir também alguns requisitos. Tá? Quais são esses requisitos? Além desse, né, você tem que estar dentro de uma família cuja renda por cabeça, per capita, né, não seja superior a 1/4 do salário mínimo. Tá? Como é que é Vamos isso? fazer as contas aqui, fazer que todo conta. mundo é de direito. Pois Deixa eu fazer aqui para informar. Exatamente. Soma a renda de todo mundo, aí divide pelo número de pessoas. 1.518, né? 1/4 do salário mínimo para cada pessoa, tá beleza, ótimo. 379. 379, né? Por pessoa. Por pessoa, exatamente. 379. Então, cada um... Mas esse critério, daqui a pouco eu posso falar mais disso. Esse critério aí, ele sofreu uma alteração, tá? Depois, principalmente em relação ao autista, né? E o direito à jurisprudência tem, de certa maneira, tornado mais maleável esse critério aí. Que a gente chama do critério, que eu não gosto desse nome, critério da miserabilidade, que eu não gosto desse... Miserável, né, doutor? É melhor hipossuficiente, né? Exato, a pessoa não pode prover, vamos encontrar outro tema, né? Você vê qual é a diferença de ter uma doutora aqui para falar hipossuficiência? Eu não ia lembrar de falar essa palavra. É porque a gente trata muito disso até na questão do benefício da justiça gratuita, né? Antes a gente utilizava que a pessoa tinha que se declarar pobre na forma da lei. Hoje não. Hoje a pessoa não precisa ser necessariamente miserável, como o doutor disse. Ela precisa só comprovar que se ela arcar com esse valor a mais, isso vai prejudicar a renda dela e a renda familiar dela. E por isso que a gente chama de hipossuficiência. Eu preciso de uma complementação para que eu tenha esse suporte. Não, eu achei muito chique. Eu vou usar hipossuficiência agora para falar. Eu sou hipossuficiente. Já aderi ao meu vocabulário. Olha aí. Palavra nova. Pois é, vivendo e aprendendo aí. Pois é, exatamente. E, né, Lindsay, aí você tem esse critério que é maleabilizado aí pela jurisprudência hoje em dia. Porque qual é a ideia do BPC, né? Qual é a ideia do BPC Loas? É dar àquela família ali, dar àquela pessoa a condição de ter um sustento, uma vida digna. Então, muitas vezes, aquela renda per capita, renda por cabeça, ela pode suplantar um pouquinho esse valor de 379. Tá? Mas mesmo assim, você está diante de uma situação em que você nunca contribuiu com a Previdência, você tem uma situação de gastos dentro da sua família enorme, tá? Você precisa comprar medicamentos, precisa comprar alimentos especiais, precisa de tratamento, e aí aquele salário que você tem, aquela renda que você tem, que a família tem, não dá para custear tudo isso. Né? E aí o judiciário olha também com outros olhos, vai pelo critério, não é, da teleológico, né? O nome bonito. Teleológico, né? A finalidade da lei, né? Não é isso? Mas Em hermenêutica jurídica a gente vê vários tipos de interpretação. Eu ainda estou esperando ainda a aula de latim. Eu vou chamar alguém só para... Não, essa daí é passada. Nem doutor Felipe pegou ela. Essa daí eu acho que no começo, nos primórdios, na primeira faculdade de Direito do Recife ainda tinha essa aula. A gente está aprendendo algumas expressões em latim, né? Mas a gente está até em desuso mais já. Pois Mas é uma das interpretações mais ricas que a gente tem na hermenêutica, né?
e que alcança, né, a intenção do legislador. Qual a intenção de elaborar aquela norma ali? Né? Tanto a interpretação finalística ou teleológica, como queira, como interpretação sistemática do sistema todo. Né? Por que existe isso? Para que existe, né, o BPC-Loas? Existe para dar àquelas famílias que não podem ter um sustento adequado da sua família, né, e precisam ter acesso aos bens da vida mais elementares. Né? E aí, muitas vezes, a jurisprudência já tem, né, os tribunais já têm interpretado de maneira diferente. Isso é 1/4, né, de renda per capita. Tá? Então, preenche esse requisito, e aí tem que estar no cadastro único, né, no CAD único também. Né? Então, tem que fazer uma inscrição no CAD único. O CAD único ele é feito no CRAS, a pessoa tem que procurar o CRAS da sua cidade. Inscrever os membros da sua família também, tá lá o CPF, né? Você colocar tudo bonitinho lá, fazer o CAD único, tá sempre renovando aquele CAD único de 2 em 2 anos, que a lei manda, né? E aí, prestando as informações, atualizando ele de 2 em 2 anos, né? Depois de 2 anos, se você não atualizar, ele deixa de existir. No caso da pessoa com autismo, também tem que ter o laudo laudo médico. Exato, né? E os laudos médicos, e esses laudos, eles são vistos de quanto tempo também? Esses aí, para pedir, você pode ter um laudo médico, quanto mais recente, melhor, obviamente. Né? E se for um laudo se for um relatório médico, que o relatório médico é um acompanhamento, né, de um médico, que no final ele demonstra naquele relatório toda a evolução. Né? O laudo médico já é uma coisa mais um atestado do laudo médico é a coisa mais momentânea. Né? O relatório é mais um acompanhamento. Então, se você puder trazer esse relatório aí do seu médico, ótimo. Né? E tudo que for de novo surgindo, vai também pedindo, vai anexando, vai mostrando. Né? Agora, para requerer o benefício, né, quando você vai fazer aí certo requerimento, pode ser pelo aplicativo, né, pode ser direto no INSS, pode ser pelo 135, no telefone 135, né, também. E você vai fornecer os documentos médicos que você tem para comprovar com o CID, né, do autismo, e comprovando isso, e comprovando também renda. Né, é bom também que as pessoas saibam que quando vão requerer um benefício como esse, possam juntar documentos dos seus gastos. Né, porque se de repente aí não lograr êxito, aí não tiver sucesso no INSS, você vai ter que ajuizar uma ação, né, na Justiça Federal. E o INSS a deferir o INSS para deferir o benefício. Doutor, uma dúvida, né, que aí me surgiu agora, eu acredito que possa surgir para vocês, caso a família ela não tenha condições financeiras de arcar com esses laudos para realmente comprovar a condição do autismo, mas, por exemplo, eu tenho uma suspeita que meu filho possa apresentar o autismo, mas eu não tenho condições de arcar com esse laudo médico. O INSS oferece uma perícia especializada para fornecer? Tem algum tipo de exame que o INSS faz? Vai ser feita uma perícia pelo INSS. Agora, é importante também que você pode pegar esses documentos médicos também no SUS. Né? O médico que está assistindo pelo SUS também ele pode dar esses documentos. Né? Não pode nada, ele tem que dar esses documentos, né? Mas é feita realmente, abre um procedimento administrativo, né, para que o INSS ele verifique, né, o preenchimento desses requisitos. Então, aí você vai observar a renda per capita, vai observar também a quantidade de pessoas que tem dentro daquela casa para saber realmente essa renda per capita, vai analisar também os gastos que se tem, né, naquela família para depois se deferir aí o benefício, né? Isso tudo administrativamente. Depois, se não deferir, que muitas vezes acontece, a maioria das vezes o INSS não defere, né, e você vai ter que ajuizar uma ação na Justiça Federal. Né? Perfeito. O senhor pontuou aí também a Lei Berenice Piana, né, que é a lei número 12.764 de 2012. Isso. A gente podia falar um pouquinho sobre quais são esses direitos de fato que ela dispõe? O que a lei fala? Ela fala de educação especializada, direito a diagnóstico a gente já pontuou, mas quais seriam esses outros direitos? A Lei Berenice Piana, ela estende, na verdade, o autista para os direitos das pessoas com deficiência, né, do PCD. Aí lá na lei das pessoas com deficiência você vai encontrar muito mais direitos, né, escritos, né, positivados do que na Lei Berenice Piana.
né? Mas, dentro de uma coisa que é muito relevante dentro da lei, até o acesso à educação, né? E como as escolas têm que estar preparadas, né, para receber, né, os autistas, né? As pessoas com autismo. Tem que ter um acompanhamento, uma pessoa responsável para estar na sala com a criança, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante da Lei Berenice Pena, como eu já falei anteriormente, é essa equiparação, né, do autista com PCD. Aí isso deu para o autista realmente um plus, aí um salto, não é, gigantesco para resguarda de direitos. Aí você tem direitos, vários direitos aí, de direito de desconto de passagem aérea para a pessoa que acompanha o autista. Você tem possibilidade de saque de FGTS, redução de jornada, isenção de impostos para a compra de automóveis, direito em vagas de garagem preferencial, e aí e por aí vai. São muitos os direitos, né? E algo que a gente também acho que deve pontuar, não sei se vocês depois vão me provocar nesse sentido, mas desde já, só para abrir a janela da gente, os graus de autismo, né, os níveis de suporte que a gente chama, né, 1, 2 e 3, eles são, engraçado, eles não são tratados, né, na lei Berenice Pena, né? Por quê? Porque não existe uma diferenciação entre o grau 1, 2 e 3. Isso é só para efeito clínico mesmo. Entendi. Né? Essa classificação ela só vai importar, e aí a gente pode até discutir depois se essa atenção de algumas leis para os graus 2 e 3 é válida ou não frente à lei Berenice Pena, tá? Mas é uma outra discussão jurídica. Ele só vai importar para o auxílio inclusão e para aposentadorias. Tá? Auxílio inclusão, depois a gente vai falar dele um pouquinho, e aposentadorias. Mas para o resto, do resto dos direitos, o restante, não importa se o autista é nível de suporte 1, 2, 3, não importa. Importa que ele é diagnosticado com autismo. Entendeu? Foi interessante o senhor trazer isso, porque uma das perguntas que eu ia fazer era justamente com relação à preocupação que o governo tem em reduzir gastos, digamos assim, e muitas vezes perpassa por esses benefícios, infelizmente, né? Obviamente a gente sabe que tem pessoas que têm esse direito, mas de forma errada, né? Não precisavam do direito, mas aquelas pessoas que precisam, muitas vezes, por esses cortes de gastos, perdem essa oportunidade. Exato. E aí uma das coisas que eu pesquisei é que foi sancionada uma nova lei, uma atualização da lei de inclusão, eu não vou me lembrar agora o número, mas em 2024, sancionada, que colocava alguns critérios a mais para essas pessoas, mas uma das questões que eu tinha feito foi justamente... Tá procurando aí? Tô. Aqui, gente. Eu não ia, tá? Eu disse que era de cabeça. Eu já vi agora o papel. Tá vendo? Atrapalhou a minha frase aqui, não tem o teleprompter aqui. É só com o número das leis só. Fique tranquilo, nem a gente decora, É um estigma que tem com o advogado, que o advogado, ele passa pela faculdade, ele conhece todas as leis. Se você perguntar de qual a lei do código... Não sabe. Isso é um mito, é um mito. É um mito. Até a gente esquece da lei. A gente esquece, né? Mas tá bom, obrigado, doutora Lindsay. Vou ler então, tá bom? Lei número 15.077 de 2024, que estabelece regras mais rígidas para a solicitação do BPC. Uma dessas regras que eu tinha visto, e aí eu queria saber se o senhor tem conhecimento, é que um dos critérios seria justamente essa mudança de, por exemplo, os graus mais leves teriam um corte, né? E aí eu queria saber se o senhor tem esse conhecimento e se de fato isso é inconstitucional, porque como o senhor mesmo falou, clínico, isso só serve para a questão clínica, mas o autista grau 1 ele tem tantas limitações como os outros. Vamos lá, veja só, o autista em grau 1, 2 ou 3, pelo menos o nível de suporte 1 e 2, ele pode ter uma condição de sociabilidade muito maior do que o certo 2 e o 3, isso é fato, tá? Mas, vejam, eu não posso discriminar esses 3, né? Uma pessoa que tem nível 3 para um nível 1, porque a gente não sabe das consequências que podem advir de uma determinada circunstância da vida para uma pessoa de grau 1, por exemplo. Né? Tem estacionamento, vou dar só um exemplo, tem estacionamento de algumas
algumas empresas, alguns estabelecimentos, que dizem, olha, essa vaga aqui de garagem, mais próxima da entrada, é para portador de deficiência e para autista grau 3. Tá? Por que para autista grau 3? Por que para o grau 1 não? Né? Porque o grau 1 ele está dirigindo, ele pode estar dirigindo, ele pode estar ali, ele consegue se locomover, Tá, meu amigo, mas veja, numa determinada situação em que o autista vai para estacionar ali, ele pode ter um desencadeamento de alguma coisa que ligue não é nem um alerta, mas desencadeie nele alguma coisa que é prejudicial para a sua saúde. Por exemplo, luminosidade alta ou um barulho. Isso pode, de certa maneira, desestabilizar aquela pessoa. Né? A gente não sabe. Tá? E mesmo sendo grau 1. Então, veja, é justo, digamos assim, é razoável você discriminar um autista grau 1 de um grau 3? Eu acredito que não. Eu acho que isso é para questões clínicas, para tratamentos, tudo bem. Tá? Mas para outorga de direitos, eu não vejo, sinceramente, como sendo algo bom. Né? Eu acho que todos, grau 1, 2, 3, nível 1 de suporte 1, 2 e 3, devem ter os direitos iguais. Né? E como você falou aí, Matheus, é engraçado que você falou que o governo tenta cortar gasto. Né? O FGTS, por exemplo, vai falar dele daqui a pouco. Né? FGTS, tá lá, a Caixa Econômica bota, só tem acesso ao FGTS, grau de suporte 3. Pô, grau de suporte 3, por que só o 3? Porque um também não pode querer ter o seu FGTS para custear um tratamento para ele, não? Tá entendendo? Sim. Não é para pagar um plano de saúde. São discricionariedades que a gente acaba verificando brechas, né, doutor? Um bom advogado, ele pode auxiliar você nisso. Exatamente. Tá entendendo? A importância de você saber, né, e consultar, né? Porque quando você percebe, como o senhor me falou, que não há uma diferenciação pela própria lei Berenice, você atina justamente, poxa, por que para determinadas situações eu sou equiparado a tudo e para outras não? E aí você deve, né, buscar um aconselhamento jurídico para realmente buscar entender. E aí, falando de outros direitos, o que gera curiosidade também é acerca dos direitos dos pais, dos acompanhantes. Eles têm algum benefício para custear esse tratamento, para conseguir dar suporte a essa criança, essa pessoa que tenha o espectro autista? Sim, com certeza. É importante você pontuar aí, Lindsay, uma coisa que é importante dizer aqui também. Né? Existem direitos que são otorgados para o autista, né? E a gente tem que também tirar essa ideia de que autista é só criança. Tá? Existe o autista adulto também, que vai ter acesso a muitos direitos. Tá? E existem direitos também, obviamente, para os pais. Né? Para os pais e os responsáveis que acompanham, né, aquela criança ou aquela pessoa com autismo. Tá? Então você tem, por exemplo, desconto em passagem aérea. Desconto. A pessoa com autismo paga a passagem normal, mas o acompanhante tem direito a pelo menos 80% de desconto na passagem aérea. Aí pouca gente sabe disso. Eu sabia mesmo, não. Pois é. Você faz um cadastro nas companhias. Fique sabendo. Tu que eu vou viajar amanhã. Pois é. Você vai entrar no site da companhia, vai fazer um cartão que a gente chama de Fremec. Né? Você vai ver que é um cartão que você confecciona para viagens, né? Você vai utilizar em todas as viagens agora, vai enviar a documentação médica todinha para lá, vai informar que você é o responsável pelo seu filho, vai viajar com ele, tal, e vai informar tudo, ele vai preencher um formulário e dali para frente você vai solicitar, toda vez que você for comprar uma passagem, né? Quando isso for aprovado, né? Você vai, a companhia aprovou, né? Você mandou os documentos médicos todas as comprovações, aprovaram, você apresenta o Fremec para a compra da passagem, pede o desconto, paga a passagem do seu filho, não é normal, mas a sua com desconto, tá? E é um direito assegurado aos pais. E quanto à jornada de trabalho, doutor, o senhor acha que tem, né, essa diminuição? Como é que fica? Porque conciliar, né, essa vida, né, o senhor como pai, né, ou então como responsável legal por uma pessoa com espectro autista, como é que a gente consegue conciliar para realmente conseguir custear esse tratamento, apesar de a gente ter esse benefício assistencial? É interessante ressaltar que a maioria das famílias não se sustenta só com eles. Então, como é que fica essa questão do trabalho, essa questão do suporte, de forma jurídica mesmo? Joia. Né? Bela, vamos falar de novo da interpretação da lei. Interpretação teleológica, sistemática. Joia, vejam só. Boa pergunta, Lindsay. A gente tem
no âmbito do servidor público federal, a Lei 8.112, de 93, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Tá? Essa lei sofreu uma alteração, né, não me recordo agora qual foi o ano, mas ela sofreu uma alteração para conceder a pessoa que tem filho autista dependente autista uma redução, não é, na sua jornada, né, de trabalho, para você poder cuidar, né, certo, do seu filho, né, para poder levar para as terapias, tal, enfim. E aí, do início, muita gente achou, e engraçado que até o judiciário nas instâncias inferiores achava também isso, né, não concediam esse direito para o servidor estadual, nem municipal, e muito menos para o seletista, sim, na área privada. Né? Só que essa lei, essa do Estatuto do Servidor Público Federal, ela é uma lei, digamos assim, uma lei modelo, né, para as leis estaduais e municipais. Então, os servidores também estaduais e municipais, por conta também de uma interpretação, não é, finalística, sistemática, conquistaram esse direito também. Aí nas leis estaduais e municipais, a gente já tem alguns estados, municípios, já prevendo essa garantia, prevendo essa redução de jornada. Tá? Que não existe um percentual definido em lei, claro. Mas aí, pelo que a gente vê na jurisprudência, está variando de 20% a 50% da jornada. Sem redução de salário e sem banco de horas. Porque muitas vezes o pessoal fazia isso também, né? Colocava, vou reduzir jornada, tá, mas vou fazer um banco de horas para você. Então você vai ficar me devendo horas, vai compensar essas horas depois, tá? Não. É a manutenção de salário com redução de jornada. Joia. Aí, os servidores públicos nas 3 esferas conquistaram. Tá aí o seletista. A CLT não tem nenhum dispositivo sobre redução de jornada nesse sentido. O que a gente tem na CLT é uma possibilidade, né, de pais que têm filhos com deficiência, você ter uma preferência para exercer o teletrabalho. Preferência para as vagas de teletrabalho na empresa. Isso tem, está lá na CLT. Mas redução de jornada não tem. O que é que o pessoal, né, começou a imaginar? Né? Espera aí, se tem no serviço público, por que isso não pode vir para o serviço privado também? Concorda? Né? Até porque a CLT não prevê, né, doutor? Vamos dizer, faltas justificadas e injustificadas. Na CLT a gente consegue até ter um período, né? Para acompanhar a criança, filho menor de até 6 anos, tem uma falta justificada. Então isso gera muitas dúvidas de tipo, poxa, eu tenho um filho autista que precisa de um tratamento constante. E é uma só no período de 12 meses. E, tipo, não tem como você dar um suporte a uma criança ou a uma pessoa com espectro autista se você só puder ter uma falta justificada e as demais, em tese, seriam descontadas, né? Pois é, aí veja, aí vem a tônica, de novo, a questão da intenção do legislador. Com a intenção do legislador de uma lei federal, né, prever uma redução de jornada para uma pessoa que tem um filho com espectro autista, né, para poder cuidar melhor do seu filho, e isso não ser extensível também para a área privada. Por exemplo, eu sou funcionário público, eu sou professor da UPE, sou professor na SES, né, no âmbito público, no âmbito privado. A mesma aula que eu dou na UPE, eu dou na SES. Eu sou professor e da mesma maneira que eu sou na UPE, eu sou lá na SES. Tá? Então, veja, por que existe essa diferenciação? Né? Então, o pessoal começou a entrar com ações, né, na Justiça do Trabalho para tentar reconhecer esse direito na esfera trabalhista. E os tribunais, o TST, principalmente o TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho, já tem a segunda turma, tem decisões bem interessantes, já tem aceitado estender esse direito para quem é seletista. Teve um julgamento que saiu até na imprensa aí de uma empregada pública da USP, lá de São Paulo. Entrou com reclamação trabalhista, isso foi bater no TST. O juiz de primeiro grau concedeu a equiparação, disse, não, vamos conceder, a intenção do legislador nessa, e é justo para que ela acompanhe, sem redução de salário e sem banco de horas. Concedeu. Recorreram, a empresa recorreu para o TRT local, o TRT reformou a decisão, não concedeu, aí ela recorreu para o TST. O TST, não, tem que conceder o direito. E daí os tribunais e juízes inferiores estão também seguindo essa linha. Acabou se tornando uma decisão paradigma, né, doutor? A gente acaba utilizando ela para os outros julgados, o que é extremamente importante, né? A gente ter o conhecimento
ela tinha, né, o amparo da lei federal, né, porque ela era uma servidora, mas acaba sendo equiparado também para essas questões seletistas. E é importante a gente saber, até para a gente promover um melhor tratamento para essas pessoas. E eu posso dar uma dica aqui para o pessoal da área privada, né? Uma dica, porque muita gente, é muito complicado para alguém que está na área privada entrar com uma reclamação trabalhista, né? Você está no emprego, você tem aquele medo, daquele receio, né, de provocar a justiça do trabalho e depois ser demitido, né? Sim. Quem não tem estabilidade, né, sofre desse mal. Infelizmente é isso. Né? Mas uma dica que eu dei é o seguinte: primeiro, é que essas pessoas, né, que têm filho, né, com espectro autista, conversem primeiramente com a empresa. De repente, uma conversa, né, pode resolver. Tá? Conversa, mostra a necessidade, mostra que já tem decisões nesse sentido e que você necessita, por uma questão de necessidade mesmo, né, se ausentar no trabalho. Se não for deferido, ótimo, você tem os outros meios para buscar isso aí, que não somente a reclamação trabalhista. Como home office, né, que o senhor falou. Como home office, exatamente, fazer essa proposta. E depois, sabe o que você pode fazer? Busca um sindicato. Vai lá no sindicato, vai no Ministério Público do Trabalho também. Eu entendo que isso é um direito também coletivo. Né? Muitas pessoas estão passando por isso. Né? Então, o Ministério Público do Trabalho poderia, né, ali também intervir. É uma saída, né? Sim. A gente está tratando desse BPC, também, LOAS e os direitos que a gente tem. Eu fico também imaginando, de acordo com todos esses ganchos que a gente trouxe, qual seria o futuro, então, que a gente pode enxergar desse benefício, dessa... Porque eu creio que existe um lado do governo de tentar reduzir, existe também a questão social, na necessidade de ter uma fiscalização maior, mas... Como é que o senhor enxerga um futuro aí para essa questão? Assim, vai ter mais pessoas buscando benefício? Como é que você enxerga esse... Eu peço desculpa porque eu também não respondi aquela tua primeira pergunta. A gente entrou num outro tema, não sei, e foi pro outro lado e não respondeu a tua pergunta. Inclusive, essa lei aí é prever a questão da biometria, né? Isso. Mas esse problema, Matheus, é um problema administrativo. Eu acho que essas mudanças aí da lei são válidas. Tá? Essas, para você ter um controle maior, que não seja um controle de diferenciação, tá? Diferenciação dos graus de suporte, né? Mas de controle, essa é uma questão mais administrativa. Aí realmente você pode ter um controle maior disso, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que se valem de mentiras, né, ou de falsos documentos, né, para ter acesso a um direito que não lhe assiste, né? E termina prejudicando realmente outras pessoas. Mas eu acho que vai haver uma crescente, mesmo assim, mesmo com essas restrições, vai haver uma crescente, porque cada vez mais as pessoas estão conhecendo seus direitos, né? Cada vez mais a gente está batendo muito nessa tecla, né? E divulgando nas redes sociais, né? Certo? Nos meios de comunicação. O acesso à informação hoje é muito fácil, né? Muito rápido. Então, eu acho que em virtude disso a gente vai ter realmente uma procura maior, né? E o poder público atuando também, como eu falei aqui em Caruaru, então um projeto de lei que com certeza vai ser aprovado, não é? Para identificar logo esse autismo no precocemente no estágio inicial, né? Então isso vai dar mais clareza, né, para as pessoas. Campanhas são feitas, né, pelas universidades, pelo próprio poder público, né? Cartilhas são elaboradas, né, para que as pessoas conheçam os direitos. Então acho que vai haver uma crescente realmente, apesar do rigor aí da lei. A questão é que não deve, não teme, né? Se você tem tudo comprovado, você vai buscar o seu direito. Não tem. Acrescentando que a gente voltou a falar do BPC, né, doutor? A gente tem a questão do auxílio inclusão, né? Que também faz um complemento a esse BPC. Eu gostaria que o senhor explicasse também o que é esse auxílio inclusão, o que é que ele muda, se tem requisitos a mais, como é que ele funciona. Certo, beleza. Veja só, esse auxílio inclusão, ele na verdade, ele quase que ele substitui na verdade o BPC, né? Se você já tem esse benefício de prestação continuada, já ele é outorgado isso, você pode ter aí um acesso ao auxílio inclusão, mas é para aquelas situações em que o assistido, a pessoa que está recebendo o BPC LOAS, encontrou um emprego. Por exemplo, um autista que ele vem recebendo aquele BPC LOAS, tá? Mas aí ele tem aptidão para o trabalho e encontrou um trabalho, encontrou um emprego, tá? Se esse trabalho lhe remunerar em até 2 salários mínimos, ele deixa de perceber o BPC LOAS, né? E ele pode solicitar o auxílio inclusão.
Esse auxílio inclusão corresponde a metade aí do BPC. É um acréscimo que ele recebe no salário dele, tá? E deixa de perceber o BPC, porque ele está tendo renda, não é? Então um dos motivos para você ter o BPC é você não ter renda, né? Como você está tendo agora, está com trabalho, então tira o BPC e mais coloca esse acréscimo aí de metade do salário mínimo para ele. E os critérios, não é, para você perceber isso, são os mesmos critérios do BPC. Um quarto em renda, tal, enfim. E agora, o curioso, Lindsay, é que essa lei que instituiu o auxílio inclusão só se refere aí, exceto as pessoas, né, as pessoas PCD com grau moderado e grave. Então moderado aí a gente grave. entraria naquela discussão de novo, né, doutor? Isso. Que aí a gente isso eu acho poderia terrível. Exatamente. estender para todos os graus, porque é uma questão mais clínica, né? Do que uma questão realmente sociológica e de direito, realmente. Exato. Eu acho que isso vai bater nos tribunais depois e alguém vai haver um certo controle pela jurisprudência disso. Eu acredito. E aí é o trabalho do advogado, né? O trabalho do advogado é argumentar nesse sentido para o direito acontecer, né? Aliás, a jurisprudência se forma com o advogado, né? Parte do advogado. Que bom, né? Que bom. Se a gente fosse depender só das leis, né? Ou da sua interpretação frígida, a gente não teria aí tantos entendimentos, né? Dos tribunais que auxiliassem com que a gente fizesse essa equiparação, essa analogia, tivesse esse paradigma para que a gente pudesse estender esses direitos. E até a argumentação é necessária, como o senhor disse, porque se eu não tenho uma diferenciação em determinada lei, mas em outra eu já vou dizer que, olha, para você requisitar, você tem que apresentar pelo menos um grau 2 ou um grau 3, a gente poderia questionar até, né, uma ação de inconstitucionalidade dessa lei que está prevendo que eu precisaria comprovar o meu grau 2 ou 3, quando eu tenho outra que fala que para eu ser autista eu não precisaria ter essa comprovação necessariamente. Exatamente. Isso dá para os alunos, isso dá um bom tema para se discutir num artigo científico, tá? Olha aí, dei a dica a vocês. Pois exatamente, né? E aí você mexe com o direito à igualdade, aí você está falando direito à igualdade. Direito né? constitucional. Exato, né? Exatamente. Né? Igualdade material, exato. É interessante a gente pensar também o como está sendo debatido isso no nosso país. A gente trouxe uma temática aqui que a gente vê, eu mesmo, para poder abordar sobre essas temáticas, eu tive que ir no site da JUS, por exemplo, Brasil, site oficial de direito, mas que a gente não vê a grande mídia, a imprensa debatendo sobre. E, infelizmente, porque é um assunto realmente que é social, de cunho social, verdade, antes de tudo. Agora, o senhor pontuou também o papel do advogado, e aí eu queria justamente a gente entrar nessa questão do advogado entrando para a garantia desses direitos especificamente. Quais são as orientações que o senhor daria para a família que está buscando iniciar um processo de direitos? A família tem uma criança com autismo e quer buscar esse direito. Quais são as orientações que o senhor daria primeiro para essas famílias? Primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que entender é o seguinte, primeiramente é se documentar. Ter todos os documentos bem organizados, os relatórios, laudos médicos, tudo, você guardar tudo, fazer um apanhado aí, um inventário dos gastos, né? Que você guardar também todas as notas, tudo. Você vai guardando todos os gastos que você está tendo. Testemunhos, né, doutor? Pode chamar o médico que fez o laudo para testemunhar. Exatamente, né? Deixe tudo organizado, né? Toda a matéria probatória organizada. E, primeiramente, vá tentar a busca dos direitos na área administrativa. Às vezes é mais rápido, né, doutor? Às vezes é mais rápido e é necessário para depois você ir para o judiciário. Doutor, mais prático. Qual seria essa área administrativa que a população poderia buscar? Por exemplo, exceto no caso do BPC, o INSS. Né? Buscar o INSS, aí fazer o CAD único, né? se cadastrar lá, fazer os requerimentos do INSS, né? Que aí, às vezes até demora um pouquinho, mas é essencial para você ir para a justiça. Tá? No caso, por exemplo, das passagens aéreas, você fazer todo o procedimento que eu te falei, né? Eu sei no site da companhia, fazer isso. Tentar, por exemplo, exceto nos estacionamentos, vamos lá, tem lá uma vaga só para autista, né, nisso, nível de suporte 3. É você tentar argumentar juntamente com o estabelecimento, ou se não conseguir, ir no Ministério Público. E no PROCON, né? Em PROCON, exatamente. Né? Você vai buscando a área administrativa. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque para você ir para o judiciário, você tem que ter um tal de interesse processual, né? Interesse processual. Mais alguma coisa, tá vendo? Tá Numa aprendendo? tarde. Exatamente. Já tá sabendo aí as condições de ação. Exatamente, as condições de ação. A legitimidade e o interesse de agir, exatamente.
Porque você traz para você o interesse de agir. Já anotou, não foi, Matheus? Não tem aquele comediante. Anota. Vai anotando aí. Exatamente. Porque isso é imprescindível, né? Porque se você bate no judiciário e aí você chega no judiciário e o juiz diz, tá, mas você requereu isso aqui administrativamente? Não. Como é que não deu nem chance do INSS, por exemplo, negar? Deixa ele negar. Aí quando ele negar, você vai para a justiça. Entra nos dois, né, doutor? Que na faculdade a gente aprende assim. Pode entrar nos dois ao mesmo tempo. Entra nos dois, porque se um sair primeiro, ótimo. Se não sair, você já tá com a ação encaminhada. Você fala, ó, o INSS tá demorando muito, vamos resolver aí. Pois é, exatamente. Tem que só com um pequeno técnico juiz que fica atento. E nesse também, quando você faz essa manobra, ele diz assim, mas cadê aqui a negatória? Aí já é uma condição da ação, ele já pega e interfere a petição inicial. Aí tem juiz que é muito cri-cri nesse sentido. E outro cuidado que a gente tem que ter com a via judicial também é que, a depender dos casos, né, não pode haver na Justiça Federal o reajuizamento das ações previdenciárias. Seria o caso também, vamos dizer assim, eu quero ingressar logo no judiciário e aí eu tenho uma decisão negativa e aí como é que eu faço? Eu teria que buscar novamente a via administrativa para ter essa concessão. Seria interessante você ir pela via administrativa, né? Mas agora, se já houve uma decisão administrativa negando, tudo bem. Aí o processo foi extinto e o juiz não resolveu o mérito, você entra de novo. Né? Mas não teria, no caso, essa questão de não conseguir reajuizar. Novamente. Se me falha a memória se tem algum regramento nesse sentido. Agora não me falha. Mas eu creio que não. Eu creio que você pode reajuizar, não tem problema. Pelo que me consta aqui, meus pacos conhecimentos, é isso. Né? Mas a negativa administrativa já foi feita, então né, não precisa entrar de novo para negar do ar, a não ser que tenha um fato novo, né? Você tem um documento médico novo, um laudo médico novo, recente, aí você apresenta de novo, né? Aí é importante fazer isso. Doutor, eu tive até outro insight aqui de pensamento, porque a gente estava conversando e essa questão dos benefícios, eu acho muito interessante a gente ainda focar dos direitos, na verdade. Por exemplo, eu tenho um plano de saúde, e aí, se tratando do plano de saúde, se eu recebo uma negativa do plano de saúde para uma terapia ocupacional, digamos, como recorrer também? Porque, pelo que eu sei, legalmente falando, a gente que paga o plano tem a obrigação de custear também esses tratamentos, não é isso? Exato. Tem uma discussão muito grande que está sendo travada agora, né, do rol da ANS, né? O STF está decidindo aí agora, né? Mas se for algo assim, taxativo, se não é taxativo, aquela coisa toda, mas se houver uma negativa do plano de saúde para tratamentos, né, que são essenciais para o desenvolvimento do autista, judicializar a matéria, não tem o que ver. Né? Você juntar toda a documentação médica e é importante também que o relatório médico, os dados, os documentos médicos informem da necessidade daquela terapia. Ecoterapia, por exemplo, é algo que está sendo muito recomendado, né? Não é trabalhar para que a criança, por exemplo, ela possa ter contato com o cavalo, né? O animal, né? Isso é importante, né? A ecoterapia. Então, é importante que você tenha esse documento médico descrito da importância desse tratamento. E aí, judicializar e pedir, não tem outra alternativa, né? Pode fazer uma reclamação também, exceto na ANS, mas isso não inibe, aí também já de cara, uma negativa do plano já é uma negativa administrativa, né? E aí você já pode também ir para a via judicial. Perfeito. Mais alguma pergunta, doutora Lindsay? Eu tive uma curiosidade. Ele é professor, né? E a gente falando de educação, o quanto é importante. Como é que se dá, né, as escolas, né? Como é que a gente tem que ficar atento a essa questão, não só as escolas infantis, mas as universidades, com esse atendimento especializado às pessoas com espectro autista. Paga alguma coisa a mais, não paga mais, tem que ficar atento. Se acontecer alguma dessas questões, a gente tem que buscar primeiro o advogado, ir no PROCON, como é que resolve com a instituição educacional. Exato, não paga mais nada, não paga nada, tá? É um direito assegurado aí ao autista ter o acesso pleno à educação, ao mercado de trabalho, isso está garantido por lei, tá? E as escolas precisam, né, disponibilizar até pessoas, né, para acompanhar a criança dentro da sala de aula. Não pode haver uma diferenciação entre o autista e uma criança que não tem espectro autista. Não pode haver essa diferenciação. Tá? É uma pessoa, é um PCD também, que é equiparado a PCD hoje, e tem o direito assegurado a estar naquela sala. Não posso criar nenhuma medida discriminatória disso.
tá? Eu não posso ter salas só para um autista e outra sala, por exemplo, só para crianças que não têm o espectro autista. Não, isso é completamente vedado, tá? Eu tenho que ficar atento a isso, né? E ficar atento também à acessibilidade naquela escola também, né? Aos outros direitos que são inerentes aí à pessoa com deficiência e que precisam, né, estar presentes também na escola. E aí, de repente, reclamar também na diretoria, e se não for o caso, pode também judicializar. Esse profissional que faz esse atendimento especializado, né, para garantir o desenvolvimento da pessoa autista, em equiparação a qualquer outra pessoa normal, não se limitando, né, a essas questões. Como é que funciona? Tem que ter uma especialização? A lei prevê que tem que ser uma pessoa especializada? Pode ser de qualquer formação? Como é que, até para os pais, né, verificarem se aquela pessoa que está orientando o filho delas são pessoas capazes? Exatamente. Mas aí a família, ela tem a apresentação de que essa pessoa realmente é uma psicopedagoga, é passado para ela, porque muitas vezes o que a gente faz, né? Eu vou matricular meu filho numa escola que fala que tem um atendimento especializado para as pessoas autistas, e quando eu vejo, talvez às vezes não é nem me passado a graduação, se essa pessoa tem, não tem, às vezes é uma pessoa que eles colocam lá, né? A gente tá falando do ambiente público, né? Que é do ambiente privado, mas o público também é obrigatório que tenha, Também, né? E muitas vezes uma pessoa que não tem habilidade para lidar, né, com a situação. Precisa dessa especialização, precisa ser uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha, geralmente são psicopedagogos, né, que pessoas que fazem cursos e entendem de como tratar o dia a dia, né, com o autismo. E a gente tem que ficar muito atento a isso também, porque realmente as escolas podem tentar driblar essa regra, botando qualquer pessoa ali. Pega uma pessoa, bota o cordãozinho ali do quebra-cabeça, né? Tá acompanhando, mas ali a gente não observa evolução nenhuma. Né? Muito pelo contrário. Às vezes acontecem até situações que são até mais prejudiciais para o autista, até chegando ao extremo de agressões. Né? A pessoa que está cuidando ali do autista, ele tem que ter toda a habilidade necessária para tratar dessas situações do dia a dia, do cotidiano, né? Não é qualquer pessoa que pode fazer isso. O senhor falou do cordãozinho quebra-cabeça, me fez também pensar na importância da identificação também, da carteirinha de identificação, né? Lei Romeu Mion, né? E aí, como assim houver essa importância para essa identificação, né? A gente, obviamente, tem a garantia dos direitos, mas a importância de você identificar antes que aquela pessoa e, por exemplo, previamente ter alguém especializado em determinado lugar para poder atender aquela pessoa. Ótimo. Isso é um avanço muito, muito significativo, né, para os direitos do autista, né? Porque você permite a identificação a partir de agora, né? E então, todos os espaços, né, doutor? Todos os públicos espaços. E privados. É necessário que a gente tenha esse acompanhamento. Exato, público e privado. Então, isso realmente foi um avanço. Como eu te falei, a gente está caminhando, né, passo a passo, vai chegando lá. Né? Esse meu aluno que eu te falei lá no início, né, ele vai para a sala ou com a pulseira ou com um cordãozinho. Né? A gente já sabe que ele é ali um autista. Né? Então, por exemplo, eu na qualidade de professor, né, eu já sei daquilo ali. Então, o meu trato com ele, por exemplo, a minha percepção, né, e a minha preocupação com o aprendizado dele já é diferente. Né? E isso me alerta, ele tem autismo, então eu preciso, né, compreendê-lo, né, para ele poder aproveitar o máximo na minha aula. Muitas vezes ele pode estar ali disperso, ele pode estar ali, e se eu não tiver essa identificação, de repente, imagina, um professor dá uma bronca no aluno, e diz, preste atenção. Tá? Botar para fora da sala, né, doutor? Para fora de sala, é alguma coisa assim. Aí você, com a identificação, você não faz isso. Né? Você tem ali a certeza que aquela pessoa precisa de uma atenção especial. Né? Então, essa identificação que veio com a Lei Romeu Mion, né? Lá de 2020, que foi uma lei que alterou a Berenice Piana, né? Com essa identificação, foi assim, um salto gigantesco realmente na proteção dos direitos do autismo. Eu acho que para finalizar, né, Matheus? Por favor. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os pais e para as mães, para as pessoas que enfrentam o autismo, né, para tornar essa luta um pouco mais leve, né? A gente vê aí que a lei vem avançando, né? Temos leis recentíssimas, como o senhor mencionou, 2020, 2015, para o direito são leis bebês ainda, Exato. né? Mas que nós viemos caminhando e que vem sendo feita a diferença. E quanto é mais importante, né, a gente sempre buscar conhecimento. Então a gente queria uma mensagem para o senhor para reforçar essa importância da causa. Exato.
vendo, doutor? Ela tem o talento, né? Ela fez direito, mas se ela tivesse se ela dissesse que ela tinha feito comunicação, eu acreditava. Ela é uma comunicadora nata, rapaz. Acho que vou entrar nessa graduação. É o que em orientação de carreira a gente chama de habilidade transferível, que a gente para uma mudança de carreira, você vai poder utilizar isso aí perfeitamente. Eu vou querer seu número pra eu me consultar depois, pra eu crescer na minha carreira. Eu quero ver ela numa sustentação oral, deve dar aquele brilho, né? Com certeza, ela tem todo jeito. Pois é, mensagem que eu deixo aí pros pais e até pros adultos, né, que não sabem ainda ou que desconfiam que possam ter o espectro autista, é que, primeiramente para os pais, é que não tenham medo. Né? Não tenham medo, não tenham preconceito, né, com o próprio filho, não tenham medo de aceitar, na verdade, que o seu filho possui o espectro autista. Tá? Isso não é defeito, isso não é algo que nos envergonhe de maneira nenhuma. Seu filho precisa de você mais do que nunca agora para acolhê-lo e para ajudá-lo, não é, a enfrentar, certo, o mundo. O que a gente vê é que muitas pessoas relutam em aceitar uma situação, né, de autismo. Né? Comece em casa. Você tendo consciência do problema, aceitando aquilo, tá, filho, eu vou te ajudar, a gente vai vencer tudo isso aqui. A mensagem que eu deixo é essa. E que procurem os seus direitos. Pelo amor de Deus, procurem os seus direitos. Porque é procurando os direitos que a gente vai reeducando também a sociedade. Tá entendendo? Quando a gente deixa passar os nossos direitos, a gente vai, entre aspas, viciando a sociedade a violar diuturnamente os nossos direitos. Né? Quando o processo tem esse caráter pedagógico também. Né? O processo tem esse caráter pedagógico. Então, para que os direitos sejam respeitados, é preciso haver uma busca por esses direitos. Né? E pais façam isso. Né? Não tratem isso com preconceito. Tentem identificar, busquem ajuda profissional para identificar isso, porque o seu filho precisa de você para se desenvolver. E para aqueles que são adultos, aí deixa uma mensagem também similar. Né? Também não deixa para não ter medo. O autoconhecimento é importante. O autoconhecimento é importante. Busque ajuda também. Busque se conhecer, busque a ajuda de um profissional. E quando identificar isso, vá atrás e lute também pelos seus direitos. Importante esse autoconhecimento, porque muitas vezes essas pessoas adultas, por não saberem anteriormente, por não procurarem, porque antigamente cresceram dizendo, esse menino é assim, esse menino é assado, e começam a colocar frases pejorativas para a pessoa, né? Então ele cresce com aquele cenário achando que ele é diferente, achando que ele é menor do que os outros. Exatamente. Então quando ele se descobre, a importância de garantir esses direitos. Exatamente. Eu não vou deixar passar não, viu, Beatriz? Hoje eu vou falar com você também. Hoje eu vou. Ela não estava mais esperando. Você não falou. Toda vez eu falo, você não vai falar? Tu vai falar o quê, menina? Vou perguntar como é que foi na prova do professor. É 10? É 10? É uma excelente aluna, ela é excelente aluna. Olha, tá vendo? Ela é excelente Você aluna. ganhou? Eu fiz isso pra você ganhar um elogio, pô. Gente, pra quem não tá vendo, ela tá vermelha, vermelhíssima de vergonha. Eu já disse que eu ia botar o microfone ali pra Beatriz participar de vez em quando comigo, pô. A gente quebrar essa quarta parede. Pois é, a quarta parede, exatamente. Que legal. Gente, com certeza, eu falei lá no início que esse papo seria enriquecedor pra mim. Acima de tudo, particularmente falando, né? Beijão, Arthur. Saudades também, moro em São Caetano com a mãe. Mas saudades também do guri. Vai me ligar hoje, inclusive. Ele vai te ligar ou tu vai te ligar? Ele já sabe. Ele já sabe. Meu professor. Deus, as crianças de hoje estão... Já nasce com o celular na mão, as crianças. Não, pois é. Pra mim, 5 anos é um bebê ainda. Pois é, você também é super desenrolada também. Né? Tá vendo? E obviamente eu sempre começo me despedindo, agradecendo as pessoas que fazem parte do programa para que tudo isso funcione. Tem um grupo, né, imenso, não é só a Beatriz aqui na técnica ou eu falando, né? Tem todo o CMA Advogados. Então, desde já quero agradecer ao Dr. Lucas Costa, Dr. Marcos Marinho, Dr. Renato Eleutério, pela confiança no meu trabalho, pelo espaço, por esse podcast vir ao ar, que a cada semana que passa eu sinto que vem ganhando mais destaque e enriquecendo muitas pessoas, aprendendo.
E a gente tá, graças a Deus, também galgando, alcançando mais visualizações, viu? Assim, cada semana que passa, a gente tá conseguindo ganhar mais visualizações. Disseminando mais direitos, mais informações. Isso, e as pessoas estão descobrindo aqui, o professor também divulga toda semana, me sinto honrado, rapaz. Toda vez eu republico lá nas minhas redes, estou lá, porque é um tal negócio. Eu vou aí tirar a bola de vocês, viu? Essas iniciativas de podcast, né, são importantíssimas. Eu acho que o CME está de parabéns, porque além de ser pioneiro, né, uma coisa pioneira, nenhum escritório, né, faz isso, e o Instituto, né, o Instituto por si só já é pioneiro, né? Sim. E esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante realmente, porque são essas ações que dão clareza para as pessoas, né? São essas ações que despertam nas pessoas a necessidade de buscar os seus direitos, né? Isso é importante. E além de ter um caráter também pedagógico para quem está estudando, para quem quer se inteirar de assuntos. Dicas de TCC. Hoje, teve até dica de TCC hoje, pois é. Pois é, orientação para os alunos da série. Cuidado com os celular, apagões, né? Pois é. E também, ó, daqui pra frente, daqui a pouco, né? Assim, umas semanas depois, vai ter outro podcast aqui, de outra pessoa também. Tá participando do meu, mas vai ter um podcast só dele, Surpresa, viu? Misterioso. Surpresa, só dele, né? Não é isso, doutor? Vai ter um podcast, não tô só sabendo de nada. Eu ia sugerir também o seguinte, depois trazer um previdenciarista aqui para tratar de direito previdenciário pros autistas. Né? Doutor Raul, que trabalhou com previdenciário, ele fugiu. Ele não ficou. Raul tem que ele tinha uma reunião hoje. Pois é, para falar de direito, eu não sou previdenciarista, mas... Você não sabe nada do podcast, não. A gente já deu... A gente já deu essa notícia antes dele saber. Spoiler, doutor. Vai ter uma reunião lá embaixo com o senhor. Spoiler. O senhor terá um podcast. Joia. Eu tô sabendo agora. Direito médico. É isso aí. Pois é, vamos então embora. você é médico, né? Você é paciente. Fica atento que o doutor Felipe Villanova vai aí, né? Perfeito. Coisa boa. Vamos embora. Tá surpreso, vai. Primeira mão, ele sabe agora. Vai, doutor Lucas. Que história é essa? Estou sendo avisada agora. Um podcast legalmente falando. Ô, Bia, obrigado mais uma vez. Tá na técnica aí, sempre participando dos podcasts. Com muita animação, carisma. Com certeza. Lindsay, brigadão. Tamo Você junto, né? arrasa. Quando quiser, já sabe, né? Reiterei meu convite da última vez, reitero de novo. Já sei que você gosta muito de previdenciário, então na próxima... Eu fiquei sabendo que tu vai substituir Matheus, é isso? Tem boatos que, como o doutor Felipe Villanova disse, né? Numa possível transição de carreira, né, doutor? Como essa é a minha habilidade. Matheus aí, ó. Juninho, né? Mandar um beijo pra Juninho, que quer parar aqui, né? Juninho tá aqui, sempre lançando. Ele me cobrou. Mas um beijo, Juninho, né? Muito obrigada. Ele foi o grande defensor de tirar Matheus e me colocar. Então, o Juninho vai estar fazendo essa campanha, tá? Mas, inclusive, né, assim, pode ser que alguma vez eu disse, você toma um barco aí. Não, pessoal. Vai ser muita responsabilidade, né? E legalmente ele pede essa leveza também, esse conhecimento. E elas conseguem tratar de um assunto de forma leve. O direito é tão formal, né, que a gente tratando as coisas com leveza fica melhor, né? Isso, com certeza. E eu, por exemplo, assim, obviamente a gente tem que estudar previamente, mas eu escutando vocês aqui conversando, eu consigo entender, mesmo com leigo, porque a gente está conversando de uma forma simples e não simplista, é diferente. Exato. Sem aquele juridiquês, né? Ou pelo menos com o mínimo dele. Não tem como a gente fugir, né? Infelizmente, é da profissão. Mas veja como é o professor, ele falou o que era a palavra e explicou o que é a palavra. Você queria até aprender latim? Se ele nem falou latim. Pois é. Eu acho muito chique aquelas palavras latinas. Mas agradecer ao nosso convidado também, né? Especialmente a ele. Já falei a estrela da tarde de hoje. Professor, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade. Obrigado a vocês. Pedir desculpa também, porque de última hora eu não dei resposta. Não, que é isso. Não, mas eu sinto muito lisonjeado e agradeço o convite de vocês, né? Estou aqui, né, com o pessoal, né? E sempre que vocês quiserem, pode me chamar que eu venho com o maior prazer para a gente falar, discutir direitos aqui, bater um bate-papo, fazer um bate-papo bem legal. E eu já adorei o podcast, foi muito bom. E eu já, como você já sabe, eu já acompanho, né? Sim. E aí, participar, eu estava faltando minha participação, né? Exatamente. E aí eu Mágica especial, né? Pois é, obrigado a vocês. Eu quero agradecer, né, e deixar aí para
outras pautas virão, né? Outras pautas Então, virão. as portas estão abertas aí pra gente chamar ele de Com novo, né? certeza. Eu acho que assim, sabe o que seria legal? Num dia que ele tiver, quando ele der alguma aula de direito previdenciário, ele mostrar o podcast. Ah, Essas hoje eu não vou explicar. História. Já tá aqui, ó. Previdenciário não é muito minha praia, você já sabe. Mas assim, eu venho pra falar de direito médico e tal. Previdenciário eu deixo pra Lindsay. Que Sim, que ela gosta. que ela gosta. Eu já posso explicar, já vou distribuir também meu currículo como professora pra dar a matéria de previdenciário aí. Pois é. Mas vem pra discutir também, sem problema. As portas sempre abertas. Sabe qual é o tema da semana que vem? Me fala, que aí a gente já tá animado, né? Ouvintes ávidos desse podcast. Olha, uma coisa que vem acontecendo muito nos dias de hoje, que a gente tá vendo, são ataques cibernéticos. É verdade, golpe do Hackers. Pix. Inclusive, assim, a gente vai falar, tem uma afiliada nossa aqui do Instituto, que era blogueira e tudo mais, que teve o Instagram hackeado. Ai, caramba. E assim, obviamente expõe coisas, enfim. E a gente pensando nessa pauta de golpe do Pix, de hackers e tudo mais, a gente vai falar sobre direito cibernético. Top, hein, gente? Massa. Tema Muito bom. extremamente importante, né? Principalmente para desmistificar também essa questão do golpe do Pix, golpe do CNPJ, não sei se você sabe desse agora, que seu CNPJ corre o risco de ter tudo bloqueado aí, se você não pagar uma suposta taxa. Vários clientes do Costa Marinho já vieram perguntar e eu disse, rapaz, isso aí é um golpe na cara dura, mas você realmente se amedronta porque eles utilizam de anemônimos, né, parecidos com o governo federal. Então é muito importante a gente ficar atento a isso. Eu não posso nem falar de taxa porque eu tô devendo o meu mês. Não posso falar, não. Que se me cobrar é capaz de eu pagar achando, né? Pois é. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Pessoal, esse programa é dedicado especialmente para você, familiar de alguém com transtorno de espectro autista, para você, adulto, que por acaso tem a TEA, mas também a toda a sociedade de Caruaru, Brasil. A gente tá com pessoas comentando do Brasil inteiro, eu acho isso fantástico. E é graças a vocês que esse programa tá dando certo e tá gerando bons frutos. Então a gente traz essas pessoas aqui, especialistas, qualificadas por vocês. Não é por mim, não é por Bia, não é necessariamente para o Instituto CME, mas para todos vocês que estão assistindo. Então, um forte abraço para vocês. Semana que vem tem essa temática bombástica. Aproveita o feriadão. Né? Toda vez que tu vem, tem um feriadão. É porque eu sou pró escala 4x3. E o Neymar, que é pro escala 1x6. Ah, mas aí é o Neymar, né? Vamos defender a escala 4x3. Vamos embora. Bom demais. Gente, forte abraço. Beijão. Fiquem com Deus e lembre. Tu sabe que eu já criei um jargão pra cá? Mentira. Me ensina, que aí a gente faz junto. Vai. Como é? Jargão é notícia boa é notícia compartilhada. Legalmente falando. Pronto, vamos, vai. Quer, professor? Aprendeu? Vamos. 3, 2, 1, né? Notícia boa é notícia compartilhada. Vamos lá. 1, 2, 3. Notícia boa é notícia compartilhada. É o legalmente falando.